Olá, gente. Boa tarde. Estamos aqui em mais uma aldeia do Velho Chico, né, na 16ª edição. Eu me chamo Ariane Samila, sou professora de literatura aqui do SESC. Hoje a gente vai ter uma conversa com o Ailton Krenak e com o João José de Santana Borges. A gente está tendo também a transmissão simultânea e estamos com o intérprete de Libras, o Efraim. Quero já agradecer por essa transmissão. E aí vamos conversar, vamos falar um pouco sobre literatura. Quero agradecer a todo mundo que está aí, todo mundo que está nos assistindo, né? Mais essa ação de literatura aqui do Aldeia do Velho Chico. E eu vou chamar o meu professor que vai fazer essa mediação, que é o João José de Santana Borges, o professor João. Vou falar aqui um pouquinho sobre ele. E aí, professor, tudo bom? Tudo bom, Ariane? Que prazer estar aqui com você. Que prazer todo Boa meu. tarde, Efraim. Não haveria outra pessoa para poder estar costurando essa conversa com o Krenak, então a gente tem muito a aprender com vocês dois. Vou passar aqui rapidamente pelo seu currículo, que é muito extenso, mas vou dizer da grandeza mesmo de ter tido você como professor lá no mestrado, tanto ter aprendido com você lá, e são ensinamentos que a gente leva de verdade para a vida. Vou passar aqui rapidinho pelo seu currículo. O professor João, ele é doutor em Ciências Sociais pela UFBA, é professor lá do PPGES, né, que é do Programa de Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. Também é professor de Ciências Humanas, né, do Departamento de Ciências Humanas, também da UNEB. É coordenador do grupo de pesquisa Corpoética, professor de yoga, né? Então a gente já está. Vou até dar uma ajeitada aqui, né, professor? Dar uma ajeitada aqui na postura, regular essa respiração. Estou um pouco ofegante, estou bem emocionada também dessa conversa. É uma conversa que eu criei uma expectativa assim, de ouvi-los também. E o professor tem vários livros publicados, é autor de Árvores e Budas, Ecologia Mística, Corpoética, o Yogi e o Pajé, sempre apaixonado pela consciência indígena e amante da natureza, e hoje integra o grupo fundador da Ecovila Berço dos Encantados, em Jaguarari. Eu quero muitíssimo agradecer por você fazer essa costura, muitíssimo agradecer o Ailton também por ter topado a gente fazer esse encontro virtual. O Ailton estaria com a gente aqui presencial, aqui no SESC, mas aí a gente deu um jeito de reverter essa pandemia, não deixar que isso nos atrapalhasse. Então, quero muito agradecer e estou ansiosa por essa conversa. Eu que agradeço imensamente, Ariane, pelo seu acolhimento maravilhoso, como sempre. Agradeço a Efraim, que está aí nos brindando com essa tradução tão necessária, tão importante. Quero saudar todos que estão aí assistindo. Quero falar da minha alegria, da minha honra, da minha gratidão, assim, de estar podendo participar desse evento, podendo ter a honra de representar um grande coletivo aí, muito interessado, muito entusiasmado para ouvir Ailton Krenak. Para mim, uma gratidão, é uma imensa alegria. E acho que a gente pode começar falando, né, a gente vai chamar ele primeiro, né? Bom, vamos chamá-lo. Eu peço licença para me retirar. Vou deixar vocês dois, vocês três, junto com o Efraim, para fazerem essa conversa com a gente, viu? Gratidão. Boa tarde, Ailton Krenak. Boa tarde. Ererê. Uma gratidão imensa estar aqui com você, uma honra, é uma alegria. Eu queria, primeiro, falar dessa alegria profunda de poder dialogar com você, com esse ser ambientalista, indígena, terrestre, que sonha com galáxias. Lembrar que a sua aparição na cena da Constituinte de 88 continua inspirando gerações, continua a nos inspirar em uma luta cotidiana
pela descolonização e por ir além da decolonialidade, como a gente vai falar sobre isso hoje, criar mundos, reinventar existências, reinventar resistências. Suas Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um livro imperdível, a gente vai falar muito sobre ele hoje. É um livro essencial para viver nessa era de perplexidades. Mas, acima de tudo, minha responsabilidade em poder representar um coletivo de atores sociais, humanos e não humanos, aqui do Vale do São Francisco. Eu queria começar, antes de passar a palavra para você, lendo um pequeno trecho do seu livro, que diz o seguinte: nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então prega um fim do mundo, como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. E aí eu queria começar, Ailton Krenak, pedindo para que você possa contar a sua história para a gente, falar da sua memória, da memória de sua infância, do seu povo, da intimidade mesmo de sua alma, de suas histórias familiares. Queridos, boa tarde. Boa tarde, Efraim. Boa tarde, João. Quero cumprimentar a querida Ariane, que nos recebe com tanta alegria. Cumprimentar o SESC por manter essas atividades, mesmo num período em que quase tudo está em suspensão. Houve esse propósito de driblar o confinamento e nos pôr em contato. Então, assim, eu agradeço a vocês a acolhida, é muito bacana a gente imaginar que podemos nos afetar emocionalmente e espiritualmente, mesmo à distância, né? Nós já ouvíamos, antes desse tempo que nós estamos vivendo agora de restrição de convívio social, que a gente pode se comunicar uns aos outros pelas nossas intenções, né? É aquilo que chamam de telepatia. Então, alguns de nós já faziam isso antes da internet. Eu me lembro de um parente nosso, João, que vive numa aldeia, na cabeceira de um rio, lá na fronteira com o Peru. E esse meu amigo se chama Benki, ele é do povo Axaninca. E eu fui visitar o Benki lá no território do povo Axaninca e houve uma identificação muito forte assim do ser espiritual daquele pajé Axaninca. E depois, quando eu vim de volta para Minas, um dia eu estava acendendo fogo no terreiro e eu senti a presença dele, senti a presença forte dele ali visitando a gente em casa, né? E eu concentrei e eu realmente vi ele dançando por ali, fisicamente, passando, dançando, como se fosse um colibri, um beija-flor. E essa experiência dessa comunhão que nós podemos estabelecer uns com os outros, a gente pode invocar essa força quando a gente tem que passar por essas barreiras tecnológicas, né? A gente tem consciência que agora nós estamos tendo um encontro mediado por uma tela, uma internet. Mas nós podemos atravessar esse sinal de internet e estabelecer um contato afetivo, dizer boa tarde, estamos juntos aqui, vamos animar esse nosso encontro, vamos cantar, vamos suspender o céu e lembrar
que a vida é maravilhosa e que, independente dos apertos que a gente passa, a vida é maior do que tudo isso, né? Nossas avós já ensinavam, nossos avós, os nossos antepassados, eles estão presentes no nosso cotidiano como encantados. São seres encantados. Aí na sua região eu sei que os parentes têm ainda o toré, têm os rituais, e quando fazem o toré estão exatamente fazendo comunhão com os encantados. E isso é um poder assim maravilhoso que nós temos ainda. Os humanos podem fazer isso, transcender dessa experiência que eu mencionei no texto que você leu agora, que é o de nos isolar dessa experiência maravilhosa e viver uma vida contida, né? Uma vida confinada. Então, assim, esses espíritos não se confinam, são livres, atravessam qualquer fronteira. E a minha solidariedade a todo mundo que está passando por esse período de restrição e animar as pessoas a exatamente imaginar mundos possíveis, né? Para além da gente fazer um intercâmbio de mundo, que seria uma coisa de consumo, né? Consumir outros mundos, a gente podia estar onde estamos agora, experimentando uma comunhão com os nossos ancestrais, que é o que faz a gente cantar, é o que faz a gente dançar. Eu ouvi alguém ontem numa conversa interessante, ele falou, nós estamos aqui, então vamos fazer uma gira. Eu achei ótimo, porque ele estava passando por essa mesma limitação tecnológica, mas ele chamou quem estava escutando ele, dizendo, nós estamos aqui fazendo essa gira, porque é uma predisposição do ser em estar se movendo para além das paredes, né? E é muito bom ouvir a leitura desse pequeno trecho do meu livro. Eu quero cumprimentar você também por publicar algumas das suas experiências. E o yoga e o pajé, ele me animou muito pela possibilidade de alguém que não vive a experiência histórica, né, dos povos originários, poder ter a sensibilidade de atravessar esse limite, aparente limite cultural, e estabelecer uma comunhão com o pensamento dos pajé, né? A experiência do yoga é maravilhosa, ela é uma experiência que os nossos amigos do Oriente praticam e trouxeram para cá, para o Ocidente. Eu acho ótimo quando eu encontro alguém aqui no Brasil que tem essa percepção, né, de que ele pode meditar, que ele pode entrar em comunhão com o rio, com a floresta, com a montanha. E você invocou esse território maravilhoso do São Francisco, né? O São Francisco, mais do que um território geográfico, ele é uma cosmovisão, onde os barcos com as carrancas, as canoas atravessando rios, subindo as corredeiras, animaram a vida de milhares de pessoas durante séculos. E agora a gente está assistindo uma espécie assim de violência final contra esse rio maravilhoso que é o São Francisco, com a anunciada construção de mais uma barragem para produzir energia elétrica aqui na divisa com Minas Gerais, né? Ainda no território mineiro, está sendo projetada uma hidrelétrica, uma barragem. Eu fiquei outro dia em contato com o pessoal da região, pessoal que está em Montes Claros, o pessoal da universidade de lá me falou, olha, Ailton, os engenheiros estão a fim de fazer mais uma barragem no São Francisco. Então, nesse território maravilhoso do São Francisco, a gente não pode deixar essa violência continuada encerrar a vida desse rio maravilhoso. Ele é irmão de um outro rio que eu amo muito, que é o Atu. No mapa do Brasil ele tem o nome de Rio Doce, né? E nós cantamos para ele, ô Atu Miaré, ô Atu Miaré, ô Atu Minharé, ô Atu Minharé,
o atu boquinhauí, o burum amango trerré, o atu boquinhauí, o burum amango trerré, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. É Ô incrível poder te Atu ouvir assim, Mereré, ô Ailton. Atu Mereré. Então a gente canta para os nossos rios. Eu sei que os poetas também cantam para o São Francisco. Tem lindos Sim, poemas do São Francisco, né? Eu estou sim, tentando. são João mantras. Cabral, né? João Cabral tem poemas para o São Francisco, ele canta o São Francisco. Outros poetas também cantaram o São Francisco, como esse maravilhoso ser que atravessa vários estados brasileiros, sai Sim. daqui dessas Gerais e vai lá, desaguar lá no oceano. Então é maravilhoso. É Eu maravilhoso. E no tenho. cancioneiro popular também, a É, gente tem muitas referências, muitas poesias, muita vida pulsante, é, reverenciando o São Francisco. a gente pode habitar esses rios como mundos agradáveis, mundos de prazer. Tanto que eles dão cantiga para a gente, eles dão sonhos. E isso é exatamente do que falam os nossos pajé e do que fala também o encontro do yoga com o pajé, que é essa transcendência de mundos. Né? É uma perspectiva muito bacana, é um prazer estar com você conversando um pouco sobre esses vários territórios. Eles são muitos. A A- gente está falando do São Francisco, mas tem o Tapajós, tem o Amazonas, tem o Rio Madeira, tem esses rios maravilhosos que alimentam a vida da gente aqui na Terra. Né? E é honrando esses rios, Ailton Krenak, eu queria também compartilhar contigo uma síntese, né? Um diálogo entre o pajé e o yogi, que está presente no livro. Eu queria te ofertar esse canto, até lembrando que José Alves, que está nos ouvindo, pediu. Aí eu queria te apresentar essa música. Eu fiz com meu assim companheiro de trabalho, né, Alexandre Barreto, professor da Univasf, que está também nos assistindo, e certamente ele vai cantar comigo assim, nesse plano onírico para você. Hey naná, hey naná, oh. Hey naná, hey naná, oh. É o amor a nos curar, é a paz a irradiar, o pajé a ensinar. Rei Naná, Rei Naná. Gratidão. Maravilha. É a cura, né? É a cura que Cura. precisamos. Maravilhoso. E é tão bom a gente saber que nós podemos invocar a cura sem nenhum outro artifício. Né? Além da gente ter a ajuda das plantas, né? As plantas mágicas que têm de curar, de nos elevar, nós podemos ter a ajuda da água para nos curar. Então, tudo é cura, é maravilhoso. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que estava falando de colher o sereno que sai das pedras. À noite, uma pedra que ficou na insolação, quente, 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 quando passa a madrugada, ela transpira, né? Então, ela tem gotículas de água e é remédio. Então, é maravilhoso, porque tem remédio para todo lado. A natureza nos brinda com tudo isso, né? É. E eu lembro também de uma parte tão importante do seu livro, assim, que me chamou muita atenção, quando você fala da experiência de mulheres que falam com rochas, com montanhas, com árvores.
E me lembrou de um amigo seu também, que é o antropólogo Eduardo Vieira de Castro, quando ele fala do multiperspectivismo ameríndio, né? Dessa ideia fantástica de que não só os seres humanos possuem agência, possuem perspectiva, né? Mas os rios, os outros seres, né, da natureza, têm sua perspectiva, têm sua visão própria, têm sua experiência encarnada de ser. E é essa diversidade que você celebra no livro que eu acho que eu queria te ouvir mais sobre isso, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa diversidade, que tem até a ver com a sua ideia sobre a crítica que você faz à noção de humanidade como uma coisa homogênea, né? Como uma coisa, como uma espécie de um nome que dá conta de um todo como se ele fosse homogêneo, quando na verdade ele não é, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu já vinha há muito tempo observando esse descolamento da linguagem e da percepção que as pessoas manifestavam com relação a essa ideia que separa cultura e natureza, né? No Ocidente, cultura e natureza não se misturam. E durante o século XX, essa ideia de cultura ficou tão forte no sentido de separar da natureza que ela produziu a ideia do ambiente. Ambiente. E eu acho interessante que às vezes as pessoas falam, o Ailton é ambientalista, né? Aí eu acho engraçado, porque para os outros eu posso ser esse ambientalista. Mas o que eu estou fazendo é só continuar conversando com as pedras, conversando com o rio, conversando com a montanha, que é a continuação da minha experiência ancestral, dos meus antepassados e da minha própria infância. Na minha infância eu não tinha muita preferência de conversar com os humanos. Eu fugia, porque eu preferia conversar com outras coisas que não fossem os humanos. Sei lá, eu gostava de conversar com os passarinhos, com as árvores, conversar com os peixes, conversar com as paisagens ao meu redor. E me dava tanta alegria durante o dia inteiro que aqueles momentos que eu conversava com gente era uma espécie de passagem do tempo. Era uma passagem do tempo, eu conversava com gente e tal, ficava escutando eles. Algumas dessas pessoas eram interessantes porque eles conseguiam fazer a mesma comunicação com outros seres, mas quando a conversa era só com gente, geralmente era chata, porque eles queriam chamar a gente para a realidade, isso que eles chamam de realidade. Os adultos dizem para as crianças, para com isso, você tem que ficar na realidade. Desde sempre os adultos querem que as crianças fiquem na realidade. Essa realidade ela é inventada pelo mundo adulto, é inventada mesmo, ela é um consenso sobre o mundo. É dentro desse consenso sobre o mundo que eles inventaram a tal da humanidade. É uma ideia, humanidade. Ela pode até expressar um desejo de alguém de que a gente fosse, de verdade, afetados uns pelos outros e constituíssemos, então, essa rede de seres que se implicam uns com os outros e teria sentido imaginar essa humanidade. Mas ela nunca existiu. O passado dos humanos é guerra. Só no século XX, a gente teve 2 grandes guerras mundiais que quase destruíram o planeta. E a gente teve, inclusive, o evento da bomba atômica. Quer dizer, são escolhas erradas que essa tal de humanidade veio fazendo ao longo do caminho, como se ela quisesse se eliminar. E nós passamos a viver nos últimos, talvez, 50, 60 anos, um período que os estudiosos chamam de guerra permanente. Ao invés de você ter um evento imenso que é uma guerra, você faz a guerra ficar num gradiente equilibrado, mas o espírito da guerra está ocupando as relações entre os povos. O que impede a gente de imaginar que seja uma humanidade. Porque para a gente ser uma humanidade, essa conexão entre nós ela tinha que ser para todo mundo. Não podia ter uma exclusão tão grotesca. 70% da Como população... Como você diz, o clube seleto, né?
Se essa humanidade virou um clube, que é a ONU, a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, essas superestruturas do Ocidente, que funciona como uma espécie assim, de esteios dessa narrativa sobre a humanidade, ela está se demonstrando agora precária. A pandemia veio precarizar essa ideia de estruturas governantes do mundo, né? A ONU, tadinha da ONU. A gente tem que ajudar a ONU, porque ela tentou nos ajudar, mas ela deu com os burros na água, ela não consegue fazer mais nada. O Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde. Eu vi o presidente dos Estados Unidos ameaçando o diretor da Organização Mundial da Saúde em televisão ao vivo, dizendo: os Estados Unidos vai retirar a contribuição financeira para a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, como que nós podemos entender que há uma humanidade se dialogando? Tem uma humanidade dialogando aí? Não. E você traduz isso muito bem. Uhum. Krenak. Tem um trecho do seu livro que eu acho que sintetiza essa ideia que você está trazendo aqui. Quando você diz isso aqui, ó. Como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos que têm tanta origem comum, mas que se descolaram a ponto de termos hoje, num extremo, gente que precisa viver de um rio e no outro, gente que consome rios como um recurso. A respeito dessa ideia de recurso que se atribui a uma montanha, a um rio, a uma floresta, em que lugar podemos descobrir um contato entre as nossas visões que nos tire desse estado de não reconhecimento uns dos outros. Isso aqui para mim foi impactante, porque traz muito à tona o que a gente está vivendo hoje aqui no Vale do São Francisco, né? Tem um amigo nosso que ele admira bastante, o professor Juraci Marques, da Univasf, da Uneb, perdão, da nossa universidade, da ecologia humana, e que ele está promovendo um movimento muito importante aqui para a gente, que é a defesa das serras do Vale do São Francisco, né? Das serras que estão aqui ao redor, da Chapada, e assim, nesse confronto com as mineradoras, que é justamente o confronto entre duas visões de mundo muito antagônicas, né? A visão de mundo oriunda dos povos tradicionais, daqueles que querem vivenciar a riqueza, a maravilha que ser a natureza e viver a natureza, né, dos rios e das serras, e aqueles que tratam esses seres como recursos. Então, eu queria te ouvir mais sobre isso, porque como enfrentar essa situação, né? Eu acho que você traz um acúmulo de experiências que a gente não pode jamais deixar de aprender com elas. Essa experiência que vem de 500 anos, né, que nós temos aí de colonização, pelo menos, e desse confronto, dessa guerra permanente de destruição do outro. Neste texto que você escolheu para orientar um pouco mais a nossa conversa, nos termos do que o Eduardo Viveiros de Castro fala sobre o perspectivismo, o que ele está dizendo é exatamente essa possibilidade de atravessar a fronteira de espécies, né, e imaginar seres, ao invés de espécies. Tem uma crítica recente na ecologia, né, no pensamento ecológico, que é o de observar que os seres humanos, pela centralidade do humano, acabou instituindo uma coisa chamada especismo. O especismo é quando nós acreditamos que a nossa espécie é superior. A gente acha assim terrível ver alguém com racismo sugerir que é de uma raça, digamos, eletiva, de uma ideia de supremacia. Esse conflito que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que é demarcado pela ideia supremacista. Ela é também, além de racista, ela é alimentada por um pensamento que é o especismo, as espécies. Ele é tão radical
sugere que o ser humano vale mais do que qualquer outra espécie. O ser humano tem a prerrogativa de decidir o que acontece com as outras vidas, com os outros seres. É um pensamento abissal, aquilo que o Boaventura Souza chama de linha abissal, né? Então tem um pensamento abissal também, que ele consegue estabelecer uma espécie assim de bloco duro, onde nada passa. Quando eu penso de como a gente pode furar isso e alcançar uma relação transcendente com os outros seres, eu só consigo imaginar uma experiência espiritual, uma experiência transcendental. Não espiritual no sentido da religião, porque as pessoas acabaram ficando tão cínicas que elas têm vergonha de falar do espírito, então elas falam de religião. Porque a religião é um valor que eles conseguem manobrar, tipo partido político, de que partido você é, de que time você é, de que religião você é. Então esse baralho precário, ele consegue embaralhar a mente das pessoas nesse mundinho. Mas para aqueles que vivem dentro da sua memória ancestral, que têm os seus terreiros, que têm as suas casas tradicionais de fazer seus ritos, né? Tem o Pã, que é o lugar onde vai tocar o maracá e cantar, tem os terreiros onde vão fazer o toré e vão cantar, tem as casas, tem os terreiros tradicionais também do povo que veio da África para cá, né? Dos filhos da África toda, essa vasta tradição de invocar os seus ancestrais, nos torna de alguma maneira todos próximos uns dos outros. A gente está falando com uma pessoa que vive uma outra experiência, que é a do yoga. Então, né, é uma outra tradição, mas que todas invocam uma percepção para além do especismo, para além do ser humano. Não é só o ser humano. Tudo bem, o ser humano é legal, mas tem muito mais além dele. E é nessas experiências de comunhão com os encantados, de experiência com os espíritos mesmo, inclusive os espíritos de cura. Não vamos nos esquecer que na cultura popular brasileira, milhares de pessoas recorrem aos rezadores exatamente para pedir cura, né? A gente teve o final do século XX no Brasil, tinha uma pessoa muito ilustre que era o Chico Xavier. Ele é um espírita, mas a gente vive uma cultura tão discricionária que alguns aspectos da nossa herança cultural e coisas que nós temos em comum, que deveria nos indicar uns aos outros, nos animar para a gente se sentir que nós somos muitos seres iluminados no planeta, para a gente não ficar com medo e nem com angústia, porque o medo e a angústia não convivem com esse estado de iluminação que o espírito proporciona, né? Isso mesmo. E um dos pontos do diálogo, né, do yoga e do pajé, eu me lembro que na minha experiência com o povo Trucar, eu fui ouvi-los e também compartilhar um pouco dos ensinamentos do yoga, né? E aí eu falei para eles que o yoga era uma espécie de prática indígena, de outros indígenas, de outro continente, mas que tinha uma semelhança muito grande com essa relação com a natureza. Inclusive, quando os yogis praticam, né, aquelas posturas, eles estão, na verdade, buscando o grau de parentesco que nós temos com tudo. Então, nós imitamos a estrela, nós imitamos a árvore, nós imitamos, durante as nossas posturas, né, lembrando que a gente é parente de tudo que há no universo. E foi muito feliz, assim, porque eles também traziam essa experiência lindíssima. Isso! Esse é o Garudasana, a posição do voo do pássaro místico. Lindo, Krenak. Mais ou menos assim mesmo. E aí tem as pernas. Que legal. E aí, para falar disso também, Krenak, a gente conversou, ontem, eu tenho um assunto mais adiante para falar com você, mas antes, ainda nessa linha, eu lembrei também de que quando eu fui apresentado a Jurema, a árvore, né? A árvore aqui do sertão, do Nordeste, que
que tem uma riqueza contatos com os encantados, digamos assim, né? E que faz parte das tradições ameríndias aqui do Nordeste. E quando um dos líderes lá, um dos pajés da tribo me apresentou a ela, ele foi dizendo assim, que cada planta, digamos, serve para isso, serve para aquilo, e ele disse, não serve. Na verdade, é um ser, alguém que a gente honra, ou seja, está para além do lado utilitário, né? Na verdade, é uma interação outra, é uma interação muito diferenciada do que a gente está habituado a entender como sendo essas práticas de cuidado, né? Em que tudo serve para, quando na verdade se trata de relação, de pôr em relação, de comunicação. Alexandre Barreto, ainda nessa linha, está falando aqui, Ailton, queria ouvir mais sobre os paraquedas coloridos, onde reconhecê-los para estarmos prontos para esta queda do capitalismo, crise de tantas instituições. Acho que ele já está apontando aí para a ideia do após o capitalismo, né? Desse mundo que renasce, que nasce, que surge. Que bom, Alexandre, legal lembrar dos paraquedas coloridos. E é interessante como que os jovens, né, a meninada, se animou com essa imagem dos paraquedas coloridos, e eles sempre me abordam dizendo como é que é esse dispositivo dos paraquedas coloridos. Isso é uma elaboração mental, é uma estratégia de se relacionar com os eventos da história de uma maneira mais equidistante, ao invés de a gente ficar imerso no cotidiano, nessa confusão, digamos, da realidade, a gente experimentar um outro tipo de presença, de ser no mundo, de estar no mundo, onde a transcendência não é alguma coisa para o futuro, é aqui e agora. E um dispositivo dos paraquedas coloridos que a gente podia compartilhar, gente, é exatamente esse de inspirar, respirar, até chegar a um ponto em que para a mente, para. Com a mente calma, a gente pode ir a qualquer lugar. A gente pode, inclusive, fazer uma experiência de risco, que é imaginar o futuro. É um movimento dos paraquedas coloridos. É um dispositivo que te permite, aqui e agora, sem sair desse lugar, sem fazer um negócio em torno de vender o futuro, vender o amanhã, mas fazer uma observação da energia que nós estamos projetando ao nosso redor, mais do que para frente ou para trás, é ao nosso redor. Qual a energia que nós estamos projetando ao nosso redor? Que no livrinho mais recente, A Vida Não é Útil, eu me referi a esse exercício de estar aqui e agora e produzir com os nossos sentimentos o mundo imediatamente aqui e agora também que sucede esse. Porque nós somos tão colados nessa ideia de tempo que quando a gente invoca o aqui e agora, a pessoa olha o relógio. Não tem nada a ver com o relógio. É interior, é dentro, é um aqui e agora dentro da gente. Essa experiência, ela nos permite não uma profecia, uma antevisão de futuro, mas ela permite a gente imaginar a potência do ser que não precisa se deslocar desse instante, ele pode estar nesse instante, experimentando tudo o que é estar vivo. Não falta nada. Os paraquedas coloridos,
são dispositivos para ser disparado de dentro do espírito, de dentro do coração. Não é para você correr lá fora. É para você dançar dentro. A gente fica muito preocupado com o que está acontecendo lá fora. Talvez seja isso que está incomodando as pessoas ficarem um pouco isoladas. Porque alguém pode pensar que sofrimento ficar isolado. Ele não precisava ficar isolado, ele podia estar dançando dentro de si, fazendo essa festa. Tem uma linha de meditação e de yoga também, né, que é a linhagem. Vipassana? É a linhagem da Guru Mai, do Muktananda, do Nityananda, que são os gurus da Siddha Yoga. Siddha Yoga. E eu tenho um vínculo afetivo com a Guru Mai, que dessa linhagem de mestres, ela é a que está presente aqui agora. Então, a Guru Mai, ela é muito interessante, porque nessa linhagem ela é a primeira mulher que é guru. Os outros foram todos homens, nas outras encarnações deles, né? E ela é uma mulher muito bonita. A Guru Mai, ela é assim, ela tem uma imagem de uma mulher muito bonita. Então, ao mesmo tempo, ela é aquela entidade espiritual evoluída e anda no mundo com uma beleza extraordinária. Ela faz uma mensagem por ano. Há alguns anos atrás, ela fez uma mensagem que era: desperta o teu poder interior. É para ficar estudando o ano inteiro. Verdade. Uma síntese, né? O que eu acho interessante também, Ailton Krenak, é que nesse diálogo que a gente pode estabelecer, e que você trouxe aí a Nanda Maia, essa figura maravilhosa, para falar desse renascimento do feminino também, né? Desse poder feminino, que o Tantra e outras tradições expressam hoje, né? Cada vez mais, que está presente nas tradições de matriz africana também, né? De matriz indígena, enfim, dessas matrizes originárias assim do planeta, no sentido de que atravessa os séculos, né? Que atravessa os milhares de anos e nos conecta com ancestralidade, uma ancestralidade que está pulsante hoje, cada vez mais presente. Enquanto a gente fala, a gente pode perceber e sentir isso, né? Quando eu estava conversando com você ontem, na nossa conversa preparatória, você me falou disso, né? Da importância de se conectar com as raízes, com a nossa ancestralidade. E é interessante como isso está vicejando. Eu queria te ouvir também sobre isso, queria te ouvir sobre essa escuta ancestral, essa escuta do ancestral, da ancestralidade. Esse poder do feminino aqui e agora. Os nossos irmãos Aymara e Quechua dos Andes, eles chamam essa terra de Pachamama. E os nossos parentes lá do norte da América, também os nativos de lá do Canadá, do Alasca, eles chamam de Mãe Terra. Os povos originários daqui do continente chamam a terra de mãe. E essa ancestralidade que chama a terra de mãe, ela é uma compreensão sensível que ficou imersa durante muito tempo na ignorância. O matriarcado de Pindorama, ele existiu. Esse território todo, Pachamama, isso tudo foi matriarcado. Recentemente eu vi um documentário mostrando que acharam há 1.700 anos atrás, no cume das montanhas dos Andes,
um sítio sagrado onde estão enterrados as mulheres que governavam o continente até 1700 anos atrás. E, quer dizer, quase 2000 anos atrás, eram mulheres. E essa pesquisa é tão bonita porque eles conseguiram encontrar a múmia, né, os restos dessa mulher, totalmente preservado, o esqueleto dela é totalmente preservado pelas tecnologias ancestrais. Quer dizer, ninguém tinha inventado a tal da inteligência artificial, era tudo feito com a sabedoria ancestral. E aqueles corpos estavam todos sequinhos, 1700 anos sequinhos, e estão sendo estudados agora por esses especialistas, arqueólogos, antropólogos, físicos, porque eles estão se perguntando o seguinte: como que esse corpo ficou 1700 anos guardado numa câmara? Tinha uma estrutura, tinha um fosso, uma estrutura, o corpo ficava em cima, aí depois tinha vácuo, aí depois tampado em cima, uma câmara. Aquele corpo foi tratado de uma maneira para ele ficar trazendo mensagem para nós aqui. E aquela mulher toda enfeitada, toda cheia de adornos e tudo, inclusive com o septo, né, furado para ela poder botar uma medalha dourada, assim, toda cheia de enfeites. Ela foi, durante muito tempo, a divindade que fazia chover em cima das montanhas dos Andes. Essa senhora, ela fazia chover em cima das montanhas e depois tinha um longo período de formação de gelo. E o cume da montanha ficava gelado, e depois, quando degelava, virava lagos e descia as águas para formar a bacia do rio Amazonas. Esses rios nossos, eles têm uma origem maravilhosa, porque é por isso que a gente fala que os rios são sagrados. O São Francisco não é sagrado porque um padre benzeu ele. Antes de existir padre, o São Francisco já era sagrado. Aliás, ele tinha um nome muito... Era o nosso Opará. Ele tem outro nome, Opará. Da mesma maneira que o Rio Doce é o nosso Uatu, né? O Rio das Velhas aqui é o MI. Então, todos eles têm os nomes dos nossos antepassados. Ou é Tupinambá, ou é Tupi, ou é Guarani, ou é Caiapó, Yanomami, Krenak, Chavante, uma constelação de povos, aí nos nossos parentes todos dessa costa que vai subindo de Salvador para cima, todos esses territórios têm seus rios com nome. E são nomes ancestrais. Muitos desses lugares também têm nomes ancestrais ainda. Ficaram essas marcas, né? Assim como aquela senhora de 1700 anos lá dos Andes, esses nossos sítios aqui embaixo também, no chão do sertão, eles também têm a mesma conexão. Para a gente não ficar com essa ideia limitada da geografia política, que separa Sudeste e Nordeste, para os povos originários não existe isso. É por isso que os parentes andam para todo lado. Desconhecem essas fronteiras. Isso já atualiza, né, essa dissolução das fronteiras, de tempo, espaço, de lugar. E eu queria também, a gente está chegando quase ao final da nossa conversa, eu não poderia deixar de te perguntar algo que diz muito respeito a esse tempo atual, assim, esse momento histórico presente, né? São duas perguntas, assim, não pergunta, mas uma instigação para o nosso diálogo, para a nossa inspiração. Uma tem a ver com, qual a sua percepção hoje, Ailton, daquela experiência maravilhosa que você teve em 89, na 88, na Constituição Cidadã. Qual a sensação que fica hoje, assim, em relação a esses anos todos, né, esses 30 anos, digamos assim, de estabelecimento de uma
uma lei importante para todos nós e para alguma demarcação das terras indígenas, enfim, mas que sensação fica hoje, como a gente pode segurar essa primavera nos dentes, como diz a música? Voltou? Estamos ok? Por um instante o meu sinal de internet sumiu. Já voltou. Mas voltou. Deu para me ouvir? Sim. Muito bom. Por favor, dirija a pergunta de novo. Tá certo. Qual a sensação que fica depois desses anos da Constituição de 88, né? Como é que você... Qual é essa percepção hoje, né? Dessa luta tão importante, tão fantástica? Voltou completo. Eu consigo distinguir claramente aquele período histórico da Constituinte, quando eu pintei meu rosto de preto. Quando virou a década de 90 para o século XXI, para mim tudo aquilo ficou demarcado num tempo histórico. A redemocratização do Brasil, a ideia do Brasil se inserir como um país, digamos, desenvolvido no contexto global, tudo aquilo que nós acreditávamos que podia ser bom se revelou um desastre. Foi com o evento também entendido como globalização. O professor Milton Santos, né, nosso querido filósofo que não está, já encantou-se, não está aqui entre nós para debater mais, mas que debatia com genialidade sobre os riscos da globalização. Muitos de nós achou que o Brasil devia entrar nesse clube, esse seleto clube de 8, 20 países bilionários que come o mundo. No final de maio do ano passado, o painel do clima dizia que nós tínhamos consumido um planeta Terra até o mês de maio, e que dali até dezembro a gente ia comer outro. Quer dizer, a gente ia comer 2 planetas num ano. Para não confundir as pessoas que vão pensar, nossa, mas a gente não ia comer o planeta. Do ponto de vista da energia, a gente está falando que querem construir uma hidrelétrica no São Francisco, né? Construir uma hidrelétrica no São Francisco é comer a terra. Não tem jeito, é comer a terra. Para o Atu, o Rio Doce, de lama da mineração e deixar a gente lá com o rio em coma, é comer a terra. Então eu estou dando evidências disso que eu estou falando. Se a mineração continuar devastando o planeta, se as petroleiras continuar devastando o planeta, as florestas, como que nós vamos imaginar que a gente vai ter um mundo para a gente compartilhar? Então, o pensamento político que me levou a participar da Constituinte, inscrever na nossa Constituição esses princípios, digamos, republicanos, né, de governança, democracia. Ora, a globalização pegou tudo isso, torceu, entendeu? E tirou um caldo. A experiência da pandemia que nós estamos vivendo agora, com milhares de pessoas morrendo. Morrendo sem nem saber. Portugal já tinha liberado o povo deles para ir para a rua, eles estão tudo agora enterrando morto e todo mundo dentro de casa com um medo enorme, porque eles estão vendo que não é brincadeira. A França voltou de novo a fechar tudo. Aqui no Brasil, a gente fica com essa espécie de euforia tropicalista, todo mundo pirando, e não vê ir para as praias, fazer farra no fim de semana, é convidar a pandemia para ficar aqui com a gente. 2021, 2022 e vai embora. Então essa espécie de excessiva racionalidade que ignora as evidências de tudo, que tem sido chamado de negacionismo. Negacionismo é isso.
É você ter um presidente da República dos Estados Unidos dizendo, não, isso é uma gripinha. E o outro daqui espirrando junto. Então, assim, se você tem uma mentalidade plana, negativa desse jeito, a lei, a Constituinte, a nossa Constituição, para essa gente não vale nada. O próprio presidente da República já disse, essa Constituição a gente tem que rever ela. Ora, você que é professor e dá sala de aula, você sabe que esse negócio de rever, a gente não faz mais nem com redação do aluno. O aluno produz uma redação, né? Aí a gente pede para ele, o que você escreveu aí? Aí ele conta para a gente, ele lê a redação dele, compartilha com a gente a redação dele. Não tem ninguém fazendo uma revisão. Agora, tem um sujeito tão grotesco que ele quer fazer uma revisão da Constituição. E ele quer convencer os deputados a fazer uma espécie de intervenção no corpo da Constituição e tirar os direitos territoriais dos povos originários. Quer dizer, é um gesto tão grotesco que ele nem disfarça. Ele quer atacar os últimos territórios tradicionais onde ainda existe uma cultura, um modo de vida. Como que é esse modo de vida? É comunitário, é coletivo. Você estava me dizendo que agora você está participando de uma iniciativa de uma comunidade, uma ecovila. Ora, é um movimento de criar comunidade. Esse governo ele quer acabar com as comunidades. Quando ele diz que os índios não podem ter seus territórios, o que ele está dizendo é que ele quer acabar com esse antiquíssimo modo de vida que implica viver junto. Viver todo mundo junto. Na aldeia todo mundo vive junto. Compartilha tudo. Não tem propriedade privada. Não tem particular. Não tem meu. Uma criança que cresce no meio de uma sociedade do meu, ele vira um egoísta, eu. Ele vira um meritocrático. Ele tem mérito. Ele acha que tudo que ele tem é um mérito dele. E os outros todos não interessam. Então, assim, esse tipo de mentalidade egoísta, ele não suporta a experiência comunitária, a experiência coletiva, dele chegar num lugar onde ele tem o que todo mundo tem. Se tiver comida, tem para todo mundo. Se não tiver comida, não tem. Se tiver só um pouquinho, é um pouquinho para todo mundo. Então, assim, são experiências que informam o nosso ser, o nosso corpo, um modo de estar na vida, um modo de estar no mundo, onde a vida não é útil. Ela é uma fruição, é uma experiência transcendental. Ela não tem que ter utilidade. O que tem utilidade é uma enxada, um facão, um arco, né? Uma flecha, isso tem utilidade. A vida não. A vida é esse dom maravilhoso que a gente deve dançar o dom maravilhoso da vida, ao invés de ficar inventando outros sofrimento, por exemplo. Acho que aconteceu agora uma espécie de telepatia, porque eu estava justamente pensando sobre isso e pensando em trazer essa temática a partir de uma leitura também do seu livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí eu vou lançar a minha questão assim de despedida, né? Anunciando o fim da nossa conversa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou achando que está tudo bem? Sim. A gente sabe que as descobertas no âmbito da ciência, as curas para tudo, são uma baba. Os laboratórios planejam com antecedência a publicação das descobertas em função dos mercados que eles próprios configuram para esses aparatos, como o único propósito de fazer a roda continuar a girar. Não uma roda que abre outros horizontes e acena para outros mundos no sentido prazeroso, mas para outros mundos que só reproduzem a nossa experiência de perda de liberdade, de perda daquilo a que podemos chamar inocência, no sentido de ser simplesmente bom, sem nenhum objetivo, gozar sem nenhum objetivo, mamar sem medo, sem culpa, sem nenhum objetivo. Nós vivemos num mundo em que você tem de explicar por que é que está mamando.
Ele se transformou numa fábrica de consumir inocência e deve ser potencializado cada vez mais para não deixar nenhum lugar habitado por ela. Então, é um trecho bastante forte, né? Porque faz uma crítica muito importante para a gente poder, assim, falar para Ailton Krenar, assim, o que você tem a dizer para a gente acerca dessa era de catástrofes? E por amor ao mundo, o que você pode nos ensinar, o que você pode compartilhar a partir de agora, a partir de sua tradição, sobre o adiar o fim do mundo, mas não só adiar o fim do mundo, né? Talvez aí implique uma metáfora de renascimento, que você traz sempre também, essa ideia de que nós estamos constantemente renascendo, e que práticas podemos realizar para não só adiar o fim do mundo, mas multiplicar mundos, multiplicar modos de resistência, multiplicar mundos no sentido mesmo de experimentar outras éticas, uma ética de escutar o clamor de outro ser, não a ética individualista, egocentrada, mas uma ética da pluralidade, uma ética da diversidade, um caminho no mundo a partir dessa escuta do clamor de outro ser. E aí eu queria te ouvir sobre isso. Especialmente durante a pandemia, pessoas que não estavam nem aí para essa questão de outro mundo, achavam que estava bom demais, porque eles estavam exatamente realizando sua ilusão da realização no mundo. Aquele moço que com 30 anos de idade, ele já tem 2 MBA, ele já está no topo da pirâmide. Então ele está tão realizado aqui nesse mundo, que é claro que para ele esse mundo é um play center, é um parque de diversões. Ele já pôde expandir o campo do desejo dele para tudo quanto é coisa, e ele pode achar esse lugar maravilhoso. Mas essa maneira dele estar no mundo egoísta, ela devora o mundo, os mundos, insere de outros seres. Não ainda referindo aos seres humanos, tá? Outros seres, não humanos. Esse sujeito realizado, ele devora o mundo de outros seres não humanos. Eu não acho que é demais a gente dar o exemplo do São Francisco de novo. Quando fizeram a transposição de São Francisco, houve muito debate sobre a capacidade de suporte desse corpo d'água, pensando ele como recurso, a capacidade dele suportar a drenagem e continuar se refazendo, regenerando. Teve muito debate sobre isso e teve muita produção científica também, muitos estudos. É impressionante que esses estudos foram todos jogados no lixo, gente, porque eles foram produzidos politicamente para resolver uma questão de hora, que era convencer os deputados a votar o projeto de transposição de São Francisco. Deputados, governadores, toda essa entourage, essa gente toda se juntou e sacrificou o São Francisco. Ok. Depois eles vêm com a outra conversa que eles querem pegar o resto do São Francisco que está derrubado e fazer mais uma intervenção no corpo dele construindo barragem. A Agência Nacional das Águas, o Ministério das Minas e Energia, mesmo num período em que eles não estão se implicando com a realidade do país, eles apertaram o botão do dane-se e estão deixando queimar tudo. Mesmo assim, a Agência Nacional das Águas e o Ministério das Minas e Energia, eles deveriam ser alvo de uma campanha nossa, uma campanha de opinião pública, se dirigindo a eles. A gente podia até abrir a campanha dizendo: nós sabemos que vocês são negacionistas, tudo bem, não tem problema, mas vocês estão ocupando um lugar público e gastando dinheiro público e licenciando a destruição de São Francisco. Se aquela hidrelétrica, se aquela barragem for construída, nós vamos arrumar um jeito de celebrar a passagem de vocês aí pelo Ministério com uma placa, que nós vamos descerrar essa placa lá na nascente do São Francisco, com o nome de vocês, e embaixo
escrito: aqui jaz um rio. A gente tinha que fazer uma mensagem dessa para eles, para ver se eles entendem o que a gente está falando. E é sobre essa lógica totalmente racional de administrar a terra como uma coisa, seja o rio, seja a montanha, administrar como uma coisa e fazer cálculos sobre a sua duração. É a coisa de tempo e dinheiro. Os textos que eu reuni, eles são todos sonhos, porque é quando eu consigo ficar quieto e olhar ao meu redor, e esses sonhos me vêm me mostrando a voz da montanha, do rio, dos outros seres todos conversando, dizendo: olha ali, olha por onde estão indo, né? Veja aquela montanha perdendo o gelo do alto da montanha. Olha o urso, aquele urso que era branquinho, que andava lá no Polo Norte, agora ele está parecendo um cachorro enferrujado. Ele está com o pelo dele todo enferrujado, tadinho, andando lá assim, cambaleando. Então, assim, as pessoas não têm vergonha de fazer uma coisa dessa e continuar dizendo que nós somos uma humanidade. Que humanidade, hein? Então, agora que a gente já falou dos outros seres, vamos falar de gente, né? Ao fazer as escolhas de governar o mundo desse jeito, nós estamos destruindo um outro mundo agora, que é o mundo dos humanos. Independente dos outros seres. Tem um que é habitado por 7 bilhões e meio de pessoas. Eu fico pensando, 7 bilhões e meio de pessoas? Como que eles conseguem contar tanta gente? Consegue sim. Cada um desses países tem um censo. Você soma o censo de todos eles e a gente tem essa estimativa de 7 bilhões de pessoas. É gente demais. O Mahatma Gandhi foi perguntado uma vez por um inglês: Gandhi, a gente não precisa prestar atenção no crescimento da população planetária e fazer um controle, perguntaram para o Gandhi, fazer um controle da população do planeta? Ele disse: por quê? Eles disseram: porque não tem para todo mundo. Aí o Gandhi, com aquela sabedoria de mestre dele, ele olhou e disse: bem, me parece que a Terra tem o suficiente para todos nós, mas só o suficiente. Se você quiser ter um Rolls Royce, uma casa na praia, um escritório na cidade e uma outra casa em algum outro lugar, só você vai comer o mundo todo. Então é sobre isso que nós estamos falando. Quando a gente fala de mundo, é importante que a gente entenda que nós não estamos falando daquela ideia, digamos, cristã, de que tem um céu, esse céu está lá em cima, talvez tenha mais de um, porque parece que o Apocalipse judaico-cristão, ele descreve um evento fantástico que ele foi percebido das viagens de um possível yoga, que foi São João, né? Ele teve as visões dele. Quando João foi levado ao segundo, ao terceiro, ao quinto, ao sexto e até o sétimo céu. Não é maravilhoso? João foi levado até o sétimo céu. E de lá é que ele viu essa parada toda aí. Então, se até o João viu isso, por que as pessoas... Uma viagem xamânica. A gente vive 2000 anos depois dele, se for contar a história cartesiana. E a gente não aprendeu nada. As pessoas continuam achando que só tem um mundo. Esse mundo caótico, cheio de sofrimento, que as pessoas querem cultivar, mas isso é cultivado na mente. Por isso que quando nós nos encontramos aqui hoje, eu cantei Boatu, saudei vocês, Ereré, porque a gente está exatamente fazendo essa constelação, para a gente não ficar com essa ideia desse mundo único. Eu acho que foi a Chimamanda, aquela escritora
Chimamanda. Eu estou tentando lembrar o sobrenome dela. É uma mulher de lá da África, eu não sei se ela é da Ah, Nigéria, mas ela aham. ela está vivendo nos Estados Unidos, eu creio. E Sim, sim. ela é autora de um livro que saiu na mesma ocasião que o meu, que ela disse para ensinar crianças feministas, antifascistas. Então, assim, ela toca nesses temas assim da educação para a infância, dizendo que as meninas devem ser ensinadas a ser antifascista. Elas têm que ser educadas para isso. É claro Sim. que os meninos também. E ela fala sobre o perigo de uma única narrativa, o perigo de uma única história. Se o mundo tiver uma única narrativa, é monocultura. Se ela tiver uma única história, ele é mentecapto. Então, assim, entre a monocultura e o mentecapto, a gente precisa saber onde é que nós estamos. Não ficar preso nesse abismo, né? Verdade, Ailton. E essa sua narrativa, essa sua literatura nos inspira justamente a pensar nesse reencantamento do mundo, né? Nesse renascimento dos povos indígenas e dessa força que está cada vez mais emergindo das tradições populares, das tradições indígenas, inclusive reinventando modos de gerir a economia, né? A gente percebe que com o colapso da economia global, do capitalismo, tal como ele se apresenta, a gente está percebendo nessas experiências minoritárias, assim, pequenas experiências de comunidades, uma economia ressurgindo, uma economia solidária, uma economia baseada na partilha, na dádiva, no intercâmbio e a partir de valores e de princípios solidários e comunitários. E acho que o seu livro nos aponta muito para isso também, né? Porque uma ideia de adiar o fim do mundo justamente é trazer essa pluralidade, essa riqueza de experiências para que a gente possa cada vez mais compartilhar esses relatos, essas histórias. A gente está chegando ao fim do nosso encontro. Para mim, o encontro está sendo uma meditação, um diálogo em meditação, e que a gente pôde visitar vários mundos, interagir com várias práticas de cuidado, né? A gente viajou desde no tempo, né, com a história que você trouxe das descobertas arqueológicas, e também para um tempo mais histórico, mais agonístico, mais duro, como a gente está vivendo hoje no Brasil, nessa pandemia, e também com o governo de um ser completamente abominável do ponto de vista humano, né, e não humano, mas que a gente pode superar de fato através dessa experiência de aprender com o que já tem sido vivenciado por nós. E eu queria te agradecer imensamente por esse encontro. Falar que é um encontro que aparentemente termina aqui, mas eu tenho a impressão que ele fica, ele não tem nem começo nem fim. E teve antes da gente entrar ao vivo, você trouxe uma poesia. Eu não me lembro o nome da poeta, da poetisa que você se referiu, mas eu queria, se você pudesse, falar um pouco dessa poesia, Longe Aqui, que eu acho que é muito simbólico, é muito emblemático. O nome dela é Maciel. Maria Esther Maria Maciel. Esther Maciel, Longe Aqui. E aí você trouxe uma poesia, se você puder ler pra gente. Acho que todo mundo vai ficar muito feliz em ouvir. Feliz, na verdade, não é a palavra, mas afetado por essa poesia. Poesia incompleta. Esta querida amiga, poeta, ela foi do Departamento de Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais até outro dia. Agora ela não está mais dando aulas. Ela se dedica agora a escrever. E é
É uma pessoa que reflete muito nesse corpo poético do livro, que é lindo, muito bonito. Desterro. Desabitado o corpo, resta a sombra do anjo sem nome. O reino do longe é aqui, na terra insone, onde a pedra consome a falsa raiz. Desterro, da nossa querida Maria Esther. Desabitado o corpo, resta a sombra do anjo sem nome. O reino do longe é aqui, na terra insone, onde a pedra consome a falsa raiz. Erré. Gratidão, Ailton Krenak. Eu queria agradecer a todos aqui presentes, Cristiane, Bárbara, tanta gente linda que se apresentou para nós nessa live, né, nesse encontro, e reforçar o convite para que você possa nos visitar no corpo físico também, presencialmente, quando for possível, né? Eu vou adorar te levar para a Serra, daqui dos Morgados, para a Ecovila, para você conhecer os rituais da Jurema, enfim, tudo que os vínculos possam se fortalecer. E o Vale te espera com muita alegria, com muita gratidão. E enfim, as palavras finais, né? Muita emoção agora. Estou muito emocionado. Maravilha, agradeço esse encontro super bacana. E um dos nossos colegas deu o nome da Chimamanda inteirinho ali, muito legal. São leitores dela, conhecem ela, é uma pessoa maravilhosa mesmo. Então, a todos os que nos acompanharam, eu vi que tem uma lista aqui ao lado de muita gente que nos acompanhou nesse encontro. Abraço a todos. Ereré. Ereré. Gratidão a Jailson, a André do Sesc, a Ariana, aos nossos intérpretes maravilhosos de Libras. E é isso. Muito obrigado, gente. Grande abraço, Ailton Krenak. Boa tarde.